Achei. Beleza. Bom, gente, bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço muito por já estarem aqui neste sábado. Hoje a gente vai falar muito sobre pronúncia, né? Óbvio. É o tema. Pedir para vocês desativarem o microfone, mas sempre que quiserem falar, sintam-se à vontade para levantar a mãozinha aqui embaixo e ativar o microfone, ou falar aqui no chat. Eu sou a Camila, professora de português, muitos me conhecem por causa do canal Brasileirices. Então, estamos aí unindo todos esses países da América Latina, todos falando português, que coisa boa. E hoje eu estou aqui com a minha parceira, Adriana. A Adriana é super colombiana. E, na verdade, a gente só está aqui hoje graças a ela, porque 2 anos atrás ela, que é muito cara de pau, vocês têm que saber que a maior característica da Adriana é ser cara de pau. E aí ela me mandou uma mensagem falando se eu não queria fazer um projeto com ela, para a gente falar de pronúncia, abrir um curso. E aí eu falei, como assim? Como que vai funcionar isso? Vou pedir para a Ângela desativar o microfone, por favor, que eu não estou conseguindo habilitar seu mudo. Beleza. Não foi não. E aí, Ângela, consegue desativar? E aí, obrigada. 2020, a gente iniciou, então, um tal de um curso que na época se chamava Fonética para falantes de espanhol. Ao longo do percurso a gente mudou para pronúncia, e enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Então, obrigada, Adriana, pedi para você se apresentar também para o pessoal aqui, e aí a gente começa a nossa oficina. Bom, muito prazer. Eu sou a Adriana, estou muito contente de estar neste momento fazendo a apresentação de uma ideia que começou como uma ideia mesmo, aí um dia batendo papo e hoje é um sonho feito realidade. Foi curso, agora tem livro e é a primeira vez que a gente vai apresentar para professores que são tanto hispanofalantes como eu, quanto brasileiros, que estão caminhando nessa trilha do ensino do português como língua estrangeira, língua materna, e que têm se topado com essas diferentes possibilidades de pronúncia. Então, é uma oficina feita com muito carinho para todos vocês, e muitíssimo obrigada por estarem aqui conosco. Tomara que vocês gostem do que hoje vamos aprender todos juntos. E é isso Boa aí. oficina para todos nós. É isso aí. E gosto muito dessa minha parceria com a Adriana. A gente fala que é o casamento perfeito por causa de muitos motivos, mas acho que o principal deles é unir uma brasileira com uma colombiana. É como se a Adriana conhecesse todas as dores, porque ela passou por isso muitos anos atrás, aprendendo português, e ambas somos professoras. Ela também dá aula de espanhol para brasileiros, então foram 2 anos aí com cursos, material, a gente expandiu bastante nosso material já, mergulhando em todas essas possibilidades de pronúncia e dificuldade que os falantes de espanhol têm. Então, vamos lá. Eu quero perguntar se por acaso tem alguém aqui da Espanha, porque a gente nunca tem aluno espanhol, é tudo latino-americano, né? Acontece, mas também esse ano a gente teve uma surpresa muito grata com o nosso aluno Billy, que é da Guiné Equatorial. Então, a gente chegou à África no nosso curso também, né? Para quem não sabe, Guiné Equatorial é o único país africano que fala espanhol. Então, ele esteve presente com a gente, foi muito interessante. E é o que a gente costuma dizer, o nosso lema. A gente tem 2 palavrinhas que a gente sempre fala, a outra vocês já vão descobrir daqui a pouquinho, mas um pouquinho do nosso lema nas nossas aulas de pronúncia é que a fonética do português brasileiro está unindo as 3 Américas. Nós já tivemos alunos das 3 Américas e é muito maravilhoso tudo isso. Então, eu vou já compartilhando a minha tela para a gente não ficar de muito blá 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 aqui.
Quero muito a participação de todos vocês, afinal, é uma oficina, né? E a gente vai bater bastante papo agora no começo. Jéssica, tudo bem? Ela está dizendo que o espanhol da Guiné Equatorial lembra muito da Espanha. Eles também usam vosotros. É verdade. Assim como o português africano é muito parecido para nós, brasileiros, com o espanhol europeu, né? Tem razão, Jéssica. O espanhol da Guiné é muito europeu também, para mim. Eu senti isso bastante. Palavras, expressões, eles usam tudo de lá. Bem-vinda, Jéssica, que bom que você está aqui com a gente. Bom, a gente vai começar essa apresentação com algumas provocações e algumas perguntas. Gostaria que vocês participassem bastante. E a primeira pergunta é bem geral e básica. Quais são as principais dificuldades de pronúncia dos alunos e alunas de português que são falantes de espanhol? Então, eu gostaria de ouvir um pouco a experiência de vocês. Ana falou de sons nasais, sem dúvida alguma, sons nasais, né? É bem difícil. Que mais? X, Esther está falando X, som nasal. Que mais? A Marli está dizendo que mora na Espanha. Eba, então ela tem alunos de lá. A Plep, Sevilha. Que bom, Marli, que você está aqui. Que bom, bem-vinda. Sons abertos e fechados, sim, vamos falar muito disso. Lidiane, você levantou a mão, pode falar. Boa tarde, letra R. Letra R. Muito. É difícil. Ai, eu desativei seu microfone, desculpa. É muito difícil, né, Lidiane, esse R. Sim, para ele, sim. Esse duplo R é para aspirar. E, bom, então é um pouco a complicação também, como falaram as outras pessoas, o giz, né? E essa pronúncia nasal que é típico do Brasil, né? É verdade, sem dúvida. E é uma um coisa prazer conhecê-la. É um prazer conhecê-la. Eu tenho muito material de você. Parabéns. Ai, prazer é meu. O prazer é todo meu. Já vi bastante seu nominho por aí nos nossos eventos. Que bom estar aqui com você. Obrigada. Obrigada. E sabe uma coisa que eu falo bastante? Como no nosso curso a gente tem, né, essa parceria com a Adriana, eu falo muito sobre o meu processo de aprender espanhol também. E eu acho que isso é muito bacana para os nossos alunos, que eu também sofro para fazer o rrr. Eu gasto toda a minha energia para falar carro. Gente, tudo que eu tenho dentro de mim vai. Lidiane, você quer falar? O pessoal está dizendo do som do Z. Olha, desculpe, Tudo porque bem. não sei o que acontece, sem querer aperta, mas a dificuldade, mais ou menos, dos alunos são essas que estão surgindo, né? O D com I, o T com I, o D com E no final de palavras, né? T com E, o S intervocálico, com o sonzinho do Z da abelhinha. É isso, mais ou menos. Excelente, maravilha. É isso aí. O Carlos falou do som do Z e S, né, que você acabou de dizer. Para mim, eu considero, desconsiderando as nasais e as vogais no geral, Z, para mim, é o mais difícil. Eu acho que é uma marca que é a mais difícil de sair e o aluno conseguir reproduzir. A Márcia lembrou do L em final de palavra, né? Final de sílaba, som de U, Brasil. Roseli está falando de dígrafos. B e V, G, J, R, D, T, nossa, LH, a gente está bem em sintonia aqui. A gente também acha que é. Esther, obrigada, um beijo para você. José, você conseguiu entrar, bem-vindo. Muito legal, sim. Na verdade, eu finalizei a aula, era até às 12h30 aqui na Costa Rica, e eu falei para eles que ia repor essa meia hora depois. Tá tudo certo. E sim, bom. eu falei no Instituto, eles me autorizaram para conseguir entrar hoje. Eu queria mencionar também isso do LH, e às vezes, para nós é difícil. Eu aprendi por aí em alguns vídeos com a professora Márcia,
se vocês conhecem. Claro. Márcia Macedo. Sim, mas das aulas que são, às vezes, ela coloca no ar um tempo, fazendo propagandas para o curso dela. Não ficam para sempre. Eu aprendi aí um curso mais ou menos como era a pronúncia dos circunflexos. Fechados, né? As vogais Isso. fechadas. Avô. Legal. É Sim. bem difícil, E né? os alunos também têm dúvida com isso, às vezes. Excelente. Além do som nasal e os agudos. Muito Agudo bom. igual do que espanhol, eu acho. Ah, que legal. Muito bom, grato de estar aqui. Agradeço. Obrigada, José, bem-vindo. E relembro, né, eu sei que a pronúncia do seu nome não é José, mas isso é outra coisa que a gente gosta muito de fazer nas nossas aulas, falar a pronúncia em português dos nossos alunos, né? Então, o seu nome já tem duas dificuldades gigantescas, o J e o Z, José. Então, é algo que a gente tenta fazer com os nossos alunos, de mostrar a pronúncia brasileira. Esse semestre a gente tinha um Jorge na aula, e era bem difícil falar o nome dele. Marcelo, para você que fala português, você poderia colocar um R na frente, ao invés de uma J. Em qual falar palavra? parecido no meu nome, para falar espanhol. José. Isso. Muito bom. Eu aprendi aí em Hello Talk, em Hello Talk, falando com uma pessoa de Belo Horizonte, que se chamava igual do que eu. Aprendi que nós somos xarás, porque nos chamamos igual. Em espanhol, isso é tocayos. Ok. Aprendi essa palavra com a Adriana, né, Adri, no nosso curso. E eu falei que para os Josés tem um apelido, se vocês não sabiam, Zé. Zé. Por isso que é meu perfil em WhatsApp, eu coloquei Zé, gostei muito disso. Zé. Legal, maravilhoso. Beleza. Legal. Izinha, pode falar. Oiê, boa tarde, Camilinha. Oi. Então, eu concordo com todo mundo, todas essas questões aí de fonética, eu passo também perrengue aqui com os meus alunos. Mas tem uma coisa também que está acontecendo agora, que é, quando eu escrevo a fonética, que eu coloco entre as duas barrinhas, aquela, aí eu escrevo a fonética em espanhol, claro, na língua do aluno, né? Como ele leria aquilo. E Legal. aí ele está começando a ler em português. E aí vira uma bagunça. Ai, nossa. A gente enfrentou esse desafio no nosso curso. A gente fez a mudança de cores. Então, quando a gente quer colocar a palavra em espanhol com a pronúncia de como um hispanohablante leria, a palavra está em verde. E aí ele identifica que isso é espanhol, que não é, né? Sei lá, tipo, vou escrever aqui no chat um exemplo. A gente escreveria Brasil em verde, para ele, né, conseguir identificar. Mas maravilha. Beleza. Legal, que bom. A gente vai falar disso também. A Carla também está com uma pergunta bem pertinente, eu acho, que é algo que a gente também vai falar hoje, que é o som do I no final da palavra, né? E o e o. O que tem que ensinar? Qual que é o correto? É de ou de? É ovo ou ovo? E eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, Carla, porque isso é falar sobre variação linguística, sobre sotaque, é mostrar, e esse é um grande desafio que a gente tem, qual é o português correto, qual é o português padrão, e a gente tem que acabar um pouco com essa ideia, né, dos nossos alunos acharem que o correto é chocolate e não chocolate. Muitos brasileiros falam chocolate, chocolate, chocolate. Existem 3 pronúncias para uma mesma palavra, né? Então, é um desafio para as nossas aulas, e eu acho que é sempre importante a gente mostrar a variante do professor, quando o professor é nativo, e mostrar para o aluno que existem muitas possibilidades e que ele se sinta à vontade de escolher o que mais o identifica, né? É uma procura por uma identidade que o aluno também precisa encontrar. Bom, legal. Deixa eu ir para a próxima pergunta. A minha próxima pergunta é como que vocês abordam a pronúncia ou fonética nas aulas de português? Como assim? Vocês têm um curso só de pronúncia?
toda a aula de vocês em algum momento fala de pronúncia, ou vocês vão corrigindo naturalmente ao longo da aula? Naquele programa de vocês dentro do curso, existem momentos dedicados exclusivamente para a pronúncia ou não? Então, a gente queria falar um pouco sobre isso, o lugar da pronúncia nas aulas de vocês. Nossa, tem tanto comentário que eu não estou nem dando conta, Adriana, de ler. Peraí, gente, estou chegando. Marcelo, Natália, Jéssica. Pode falar, José. Para mim, como eu aprendi, Uhum. tem pessoas aqui em casa ainda, meus filhos, assim, perdoem. Para mim, como eu aprendi com uma professora de Brasília, aproveitando, quando você fala uma professora, não sabe como falar o gentilicio da pessoa. De Brasília é brasileiro, mas me falaram que poderia falar brasiliense. Está correto? Acho que brasiliense é de Brasília, não é isso? Sim, Me sim, por corrijam. isso, minha professora, com a professora que eu iniciei, é de Brasília. Ah, ok. E ela começou mostrando para nós, coisa que eu faço o tempo todo antes de iniciar o curso, ou seja, na primeira aula, eu falo para os alunos, vamos deixar o espanhol, vocês vão falar português hoje, vão se apresentar, e logo depois da apresentação, que eu faço algumas perguntas aí, todos vão vendo como que é seu nome, qual é a sua idade, o que você faz, seu livro favorito, coisas assim simples, por que você estuda português? Ou porque você quer aprender português. Logo depois disso, eu inicio com as regras, como eu aprendi. Primeira coisa, poderia ser talvez V e V, também R, do que me lembro, LH, NH, tudo isso que tem, tudo isso que tem a ver com essas diferenças para nós em espanhol, acho que é essencial para nós iniciar antes de ver textos e ver qualquer coisa, a unidade 1 do livro, que inicia com saudações e cumprimentos, tipo assim. Eu acho que é essencial ensinar as regras, porque as pronúncias mudam para hispanofalantes. Excelente, muito bom. Então, aí vamos corrigindo no caminho. Maravilha, essa coisa de corrigir no caminho eu acho muito interessante. Por outro lado, a Esther aqui nos comentários está dizendo que tem um curso de 1 mês, muito bacana. Eu acho que o falante de espanhol, como, né, comparado, muitos professores aqui, imagino que deem aula para outras nacionalidades também. E a diferença de dar aula para um falante de espanhol e um não falante de espanhol é gritante, né? Latinos, línguas latinas no geral, é um aluno muito mais avançado, muito mais na frente. Então, faz mais sentido dar essas oficinas de tópicos específicos, né? Então, a Esther está falando aqui que tem um curso especificamente de pronúncia. Jéssica está falando que usa vídeos e músicas. Natália, oi, Nath. Vou pedir para você falar daqui a pouquinho, vou terminar de ler e aí você fala. Natália falou que em algum momento falamos de pronúncia e corrigimos. O Marcelo está falando que tem aula de pronúncia também, excelente, vai incorporando aos poucos. Concordo, a pronúncia é muito sobre um processo de ir incorporando aos poucos, né? Que legal. Bom, o que mais que eu posso ver aqui? Nath, quer falar um pouquinho? Oi, tudo bem? Tudo. Eu utilizo muita música com meus alunos e isso ajuda muito também para eles, né? Além de livro, material, e vamos dando uma olhada com as regras. Tenho alunos que não gostam tanto assim de regra, então tentamos utilizar as músicas, podcasts também, para que eles possam aproveitar também. Acho muito interessante isso. Excelente, muito bom. E também gosto muito do comentário aqui da Laila no chat, que ela disse que antigamente ela fazia aula sobre pronúncia, mas achava chato e pesado. Então, agora, conforme vão aparecendo os casos, eu vou explicando. Eu acho perfeito a sua colocação, porque num curso normal e regular de português é muito sobre isso mesmo. No caso da nossa proposta hoje, é um curso especificamente sobre pronúncia,
que o aluno que se inscreve, de fato, quer mergulhar nisso por 1, 2 meses, né? Mas para alunos mais regulares, eu acho que chega um momento que focar especificamente na pronúncia, a aula fica pesada, fica chato, e em vez de motivar, desmotiva, porque o aluno não consegue falar uma palavra sem o professor corrigindo, né? Então, sem dúvida, é algo que tem que tomar cuidado. E para cursos normais que não sejam especificamente de pronúncia, eu sugiro que vocês não fiquem hiper corrigindo e que talvez escolham um tópico por aula. Né? Hoje a gente vai focar no som do L no final da sílaba, e aí a gente vai focar nisso. Gente, tem muito comentário e eu tô meio perdida. Na verdade, estou muito chocada com tanta coisa. Adriana, se tiver alguma coisa que você ache relevante aqui, me interrompe e bora para frente, senão a gente não vai terminar nunca. Bom, a próxima pergunta tem a ver com algum comentário aqui que falaram do tal do AFI. Nossa Senhora, o que é o AFI? A minha pergunta é se vocês utilizam, se vocês fazem uso do alfabeto fonético internacional. E como é essa resposta para os alunos de vocês? Sim, utiliza. Legal. Quem mais utiliza? No livro que uso tem, mas não uso. Marcelo disse não. Ana, os meus alunos e minhas alunas adoram comparar a fonética nos vídeos do TikTok. Legal. Marcela disse não e a Adriana disse sim. Bom, a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência com o alfabeto fonético, que no começo a gente era muito fã do alfabeto fonético também. A gente adorava colocar aqueles símbolos nas nossas aulas, né, Adriana? Em cada material tinha o símbolo dele. E no final a gente falou, deixa para lá, porque não estava dando certo. Porque a gente percebeu que o aluno não conhece o alfabeto fonético. E a aula de pronúncia, que era para ser uma coisa prática, leve, descontraída, virou uma aula de alfabeto fonético. Então, a gente precisou tomar essa decisão, porque aparecia aqueles símbolos, mas o que é isso? O que é esse triângulo? O que é essa coisa? E exatamente, Marcelo, ficou pesado. Mas também eu acho que quem disse sim aqui provavelmente são alunos em condições diferentes. Se vocês usam o alfabeto fonético com os alunos de vocês, faz sentido utilizar, né? E infelizmente foi essa a nossa experiência. Então a gente percebeu que era melhor aboli-lo e focar nas nossas decodificações e na equivalência, na proximidade do som do espanhol, do alfabeto, da pronúncia do espanhol que eles já conhecem. Marcela até disse, não uso, mas tem alunos que gostam. É verdade, tem essa questão, às vezes o aluno gosta. Roseli, outro método que uso é colocar exatamente a pronúncia como falamos, isso dá muito resultado. Sim, como falamos, mas com a língua dele, senão ele vai se confundir. Se você coloca exatamente como nós brasileiros falamos, não vai rolar, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Legal. Quais atividades e materiais vocês gostariam de compartilhar? Música, que vocês acham que funciona, um texto bacana para trabalhar os sons do X, uma reportagem, um vídeo no TikTok que vocês gostaram. O que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente? Já que é uma oficina, a gente também quer saber o que vocês têm. Poesias curtas. Ai, Marcelo, adoro você. Tem que ser curta mesmo. Lyrics Training, é muito bom esse site mesmo. Ana, ele já é tão antigo, mas tão bom, né? E agora não, né? Já faz tempo. Quem consegue se inscrever como professor tem várias vantagens de poder criar o próprio material, né? É muito legal mesmo. Trava-línguas, Paulo, muito bem. Trava-línguas é muito bom. Canal Brasileiro e da Márcia. Obrigada, Thiago. Música, áudio, audiolivros, vídeos, músicas, publicidades curtas. Ai, Lili, muito bem. Você faz o que a gente ama. Faça que eles se gravem. A gente faz muito isso no nosso curso. Então, já antecipando, né?
O nosso curso tem 10 aulas. 10 aulas para 9 sons. Cada aula um som. E o início de cada aula... Quem está falando? Não, desculpe. Ah, Você que está aprendendo espanhol, meu nome é Liliana. Ok, mas está escrito Lili aqui. Você quer aprender espanhol bem, Liliana, né? Mas não, olha... queria também para compartilhar com vocês, eu utilizei muito esse método na escola também. Quando eu trabalhei, vocês trabalham muito na internet virtual, e quando foi a pandemia, eu tive que utilizar, por isso comprei tantos cursos e coisas, para me ajudar, né? E eu poder modificar, fazer aulas criativas. E eles adoraram se gravar. E às vezes também para os alunos que são tímidos, que têm vergonha, então eu fazia que seja na sua casa, descontraído, por exemplo, ensinava o imperfeito, então eu queria que eles me comentem como eram quando criança, e eles adoravam. Então, é uma dica que eu dou, se serve. Excelente, adorei sua dica. Eu acho que faz muito sentido, porque é algo que a gente faz nas nossas aulas, de pedir para o aluno se gravar antes de qualquer explicação. Então, a gente tem algumas frases mais desafiadoras que focam no som que a gente vai trabalhar naquela aula. No início da aula, o aluno se grava, e no meio da aula, depois de práticas e explicações, ele se grava novamente para fazer essa autorreflexão e autocorreção do que ele fez, do que ele aprendeu, do que ele pode melhorar. Então, sim, façam isso, é muito legal, é tão fácil, né? É só gravar no celular, e para quem é tímido é maravilhoso mesmo. Márcia falou de Garota de Ipanema para os sons de... Muito bem, concordo, funciona. Leituras curtas com áudio, Eduardo e Mônica, para os verbos que terminam com M no passado, excelente. Notícias divertidas, trava-línguas, haikais, muita coisa, nossa, gente, que legal. Não vou conseguir ler absolutamente tudo, mas vocês estão vendo aí no bate-papo e com certeza anotando muitas dicas para as aulas de vocês. É para lá que eu vou, música para o som do X. Legal, essa música é boa mesmo. Excelente. Bom, então, chegou o momento da gente falar um pouco mais do nosso curso de pronúncia, o nosso relato de experiência com o curso Pronúncia do Português Brasileiro para Falantes de Espanhol. Então, vamos lá, né, Adriana? Aqui, primeiro, uma fotinha dos nossos alunos. As 4 turmas. Aqui a gente tem alguns, não estão todos, mas alguns dos alunos que fizeram parte aqui do nosso processo. Pode ver que uma das meninas tem a bandeira do Chile e da Polônia, porque ela é uma polonesa chilena, a gente quis colocar os dois. O Billy da Guiné está aqui também, então foram quatro turmas até hoje, mais de 10 países, e também nossos alunos particulares, né? Então, bastante gente já passou pelas nossas mãos. Bom, como que era a programação dessa aula? E eu acho que isso é muito importante para vocês, porque o ouro está aqui, a gente já entregou o ouro na mão de vocês. Por que eu estou falando que a gente entregou o ouro para vocês? Porque está aqui, toda a dificuldade fonética que seus alunos têm está aqui. Então, são 10 aulas. Aula 1, pensando um pouco em termos de organização, já que temos professores aqui, foram 10 aulas, 2 horas cada aula, pesado 2 horas, né? No começo era 1h30, mas a gente não conseguia falar tudo que queria em 1h30. No final eu ficava correndo, então a gente decidiu ampliar para 2 horas, para que dá tempo de bater um papo, de fazer com calma. Às vezes o aluno precisa de um intervalinho de 5, 10 minutos, então 2 horas funcionam muito melhor. Aula 1, vogais nasais. Aula 2, vogais abertas e fechadas. Aula 3, L. E o que é falar do L? É falar do som de U, de Brasil, de calma, mas também o LH, que é o som do L. B e V, que em espanhol é tudo igual. Isso aqui geralmente é uma aula que não é tão difícil para os nossos alunos, porque a partir do momento que eles entendem que é diferente, e muitos já falam inglês, vai mais fácil.
mas a gente brinca e fala que o portunhol é um vírus invisível que ataca quando não deve, porque nos momentos de relaxamento é que vem o V que não aparece, né? A aula 5 é sobre D&T. Aí talvez vocês estejam se perguntando, D&T? Qual que é a dificuldade de D&T? Na verdade, é uma questão de sotaque, né? O D e o TI. Qual que é a regra? Quando que fala? Então, a gente fala muito sobre isso nessa aula. Aula 6 é o som de R, de R, de rato, de carro, de Rio de Janeiro. G e J, o som de J, que é o nosso grande desafio, na verdade. A Adriana estuda no mestrado dela o tal do dieísmo, ou, né, o meu espanhol é do Rio da Prata, eu aprendi espanhol na Argentina. Então, eu falaria o cheísmo, la cache, la lluvia. Então, aqui a gente também tem uma grande dificuldade, né, para os nossos alunos, que cada país da América vai falar de um jeito, né, Nath? Che, que onda, boludo? Então, também tem essa dificuldade. SZ, a aula de SZ, a gente vai falar, além de Z, o C cedilha, o SS, SC, quando que usa cada um. E, finalmente, a aula do X, que é tranquila, né? A aula do X acho que é a mais tranquila de todas, porque são só 5 possibilidades de pronúncia, então é bem de boa. Por isso que é a última. Então, essa daqui é a nossa programação. A última aula ela é inteira dedicada a práticas, então os nossos alunos vão colocar em prática tudo que eles viram até então. E como que eles vão colocar em prática? Com exercícios práticos de pares fonéticos, tipo avô, avó, seu e céu, etc. Carinho, carrinho. E aí a gente faz muitas práticas assim. Também temos bastante coisa com publicidade na aula prática, então a gente pega vídeos de 1 minuto de comercial da Havaianas, do Guaraná, de café brasileiro, coisa bem prática e muito cultural, porque a gente tem essa necessidade de também ter uma carga cultural grande nas nossas aulas. Acredito que vocês façam o mesmo. E a gente encerra a nossa aula de práticas com uma atividade muito bacana, que é a análise de hispanohablantes famosos falando português. Então, a gente tem vídeos da Shakira, Paola Carosella, Rick Martin, quem mais? Esqueci. E aí, como são pessoas que têm relação com o Brasil, a gente pede que o aluno dê dicas de pronúncia para esse falante de espanhol. Então, agora que você terminou esse curso de pronúncia, o que você daria de dica para Shakira nessa entrevista aqui que a gente vai assistir juntos? E eu acho que é muito bacana porque os nossos alunos compreendem que não é um momento de julgamento, de apontar o dedo, de falar, nossa, que português horrível dela, mas de entender que está todo mundo no mesmo barco. E de tipo, olha, ela não nasalizou tanto aqui, poderia estar um pouquinho melhor. Nossa, esse som de Z poderia estar mais forte quando ela fala a frase tal. Então, foi um exercício muito legal que a gente fez e que sempre funciona bem, porque os alunos começam a falar o que eles sentiram, como que poderia melhorar, o que eles acham. Então, isso é bem legal. E o Paulo entrou num tópico que eu acho muito legal aqui, e o mais importante, conseguindo se comunicar. É exatamente o que a gente fala. Pessoas que estão no Brasil, e aí eu sempre fico muito emocionada, já é a última aula, a gente chora, fica naquela coisa, e eu falo, gente, eu admiro o esforço de todos vocês, né, falando isso com os nossos alunos, e desses hispanohablantes que têm uma história importante com o Brasil e que fazem questão de falar português com os brasileiros e não espanhol ou portunhol. São pessoas que suaram para conseguir estar ali. Eu sempre lembro do exemplo da Shakira, que quando ela começou a ficar famosa, ela precisou aprender português em semanas e foi atrás. Ela tem uma habilidade com línguas muito boa também. Então,
a gente recomenda isso para vocês, que vocês usem esses vídeos. E talvez o contrário também, brasileiros falando espanhol, para quebrar um pouco o gelo, dar risada também, para que essas aulas sejam leves, gostosas, né? E aí, antes da Adriana começar a falar, então, eu vou falar para vocês sobre os nossos principais desafios que a gente encarou. Já falei alguns deles. Um desafio foi fuso horário para as aulas em grupo, não tem como não mencionar isso, porque cada aluno está num canto. O nosso horário da aula é sempre com base em Brasília, porque fica mais fácil encontrar um horário em comum, mas a América tem vários fusos, né? Então, o Brasil e a Argentina tá junto, mas aí o Chile não, quando é horário de verão, a Colômbia 2 horas, enfim, e sem contar a Espanha, né? Que aí é muito mais para frente. Então, foi uma dificuldade. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Jéssica, exatamente. Mesmo eu, como profa de espanhol, nunca vou falar como uma nativa e pronto. Ter um sotaque faz parte da nossa identidade, exatamente. Minhas alunas podem ir ou é somente para profs? Ir onde, Esther? Me perdi. Para esse evento? Pode chamar. Alfabeto fonético, né? Já comentei com vocês que foi uma dificuldade. E para um curso de somente 10 aulas, a gente viu que não ia rolar ensinar alfabeto fonético e a gente queria ir mais direto ao ponto. Muito bom. Bom, o que mais que foi desafio? Lidar com alunos de países falantes de espanhol diferentes. Não está muito bem escrito aqui, mas de diferentes nacionalidades. O que a gente quer dizer com isso? Poxa vida, na Colômbia é lluvia, ou algo parecido com lluvia. Na Argentina é chuvia. E aí uma palavra diferente. E aí aparecia, tem um vídeo da Paula Carosella que fala do choclo, né? Milho. E aí os nossos alunos, o que é choclo? Nossa, na Argentina é uma coisa, nos outros países são outras. Então, a gente percebe que tem alunos que têm mais facilidades com alguns sons, outros que têm menos, porque a gente está lidando com muita variação linguística, com muita variedade, com muitos sotaques. E a gente aprende muito, viu? Eles sempre falam dos países deles, é muito bacana. E principalmente, gente, desmistificar a ideia de um único português padrão, correto. Temos sotaques, temos variações linguísticas. A professora Camila fala de um jeito porque ela é paulistana, e a Adriana fala de outro porque ela é uma colombiana que aprendeu português na Amazônia, com o boto cor-de-rosa, né, Adriana? Eu sempre falo isso para ela. Aprendeu com o boto, o português dela é diferente. Eu falo porta, ela vai puxar mais para o porta, o mais, etc. Então, isso é necessário abordar, e isso é muito bonito de se abordar também, né? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, e aos poucos o aluno cria a própria identidade linguística, sem esquecer da origem dele, da identidade dele e tudo mais. E desenvolver um material focado em pronúncia, mas que também aborde questões da cultura brasileira. Isso para todas as aulas, né, gente? Todas as aulas que a gente faz tem que ter o nosso foco ali principal, mas tem que abordar a cultura, tem que abordar... A gente fala também um pouco de gramática, a gente fala um pouco de muito de ortografia, então tudo isso é muito necessário, né? Então, agora eu vou puxar a palavra para a Adriana, que eu já falei demais, e Marcelo, aqui em Misiones, LL é pronunciada diferente, mais próximo de LH. Claro, então, essa é a questão, né? Cada país vai falar de um jeito, tem variações. Tem uma região da Bolívia, se tiver alguém aqui na Bolívia, me corrija, que eles falam a Adriana Alves. não é, Está. Adriana? Eu tive uma aluna boliviana que ela falava porta. E eu não sei se é influência indígena, mas olha só, eu nunca imaginei que eu teria uma aluna falante de espanhol que Camila, falava oi. eu acho que no Paraguai também, né? A influência do Guarani e vai por aí. Então é isso. Claro, o Paraguai, Camila, ele fala muito com vocês, paulistas. Eu falei, você aprendeu português com algum paulista? Eu tive a mesma reação. Porque eles falam porta, não sei o quê. Exato. É muito bonito o sotaque dele. É verdade, Jéssica, foi a minha reação. Primeira vez que eu tive uma aluna boliviana, eu fiquei,
mas você é americana? O que está acontecendo? Por que você fala assim? Então, isso é muito, muito bacana. Mas agora eu vou puxar para a Adriana, a gente continua aqui no bate-papo também. Eu fiquei muito, muito curiosa com aquele negócio do alfabeto, porque falavam fricativas, oclusivas. Gente, Cami e eu temos uma história, e aqui a gente começa assim, olha, eu sou muito cara de pau, então temos o meu quadro. Tá? Então, não, nossa, fricativa, vou falar tal sonora, vai fazer assim, a gente põe na língua. Prof, fala sério. Tenho 2 meses para viajar ao Brasil, preciso me comunicar. Então, aí a gente começou. Sim, também aconteceu. Então, sim, como vocês sabem, eu faço mestrado em linguística, o meu projeto é disso, porque no espanhol você encontra o LL do argentino e o meu na Colômbia já, mas também tenho já, e o que é isso? É outro desafio. Então, para resolver esse assunto e ajudar nossos estudantes, a gente decidiu focar nas necessidades. E foi por isso que vocês hoje vão conhecer como é que a gente está focando as necessidades dos estudantes, daqueles que precisam se comunicar. E, para isso, então, a gente decidiu criar não somente o curso, senão também o livro. Neste livro, de todas as a gente tem a possibilidade de se topar com essas possibilidades de pronúncia que tem o português para nós hispanofalantes. Então, aqui estão todas aquelas que vocês estavam falando, a fricativa que eu estava falando, essa daqui, aqui se representa com o GJ, e decidimos criar material didático, muito, muito rico culturalmente, para que os estudantes não somente possam ter uma pronúncia mais próxima ao português brasileiro, senão também para que eles possam curtir as aulas, conhecer o Brasil. Então, no material, como é didático, a gente encontra diferentes legendas dos ícones, para interagir, para que, caso eles queiram estudar sozinhos, ou se eles quiserem estudar sozinhos, possam, desculpa aí com o subjuntivo, eles possam, então, fazer desse jeito. E para isso, eles têm exercício de bate-papo, exercício de escrita, também exercício de leitura em voz alta, e algo muito, muito legal que o nosso querido Paulo ajudou aí também, o YouTube. Nele estão todas os áudios que a gente encontra no decorrer do material, então, cada uma das aulas, as práticas, a pronúncia do S, do Z, do X, que muitos falaram, gente, muito difícil. É mesmo, mas é possível aprender. E hoje, então, eu quero apresentar para vocês um pouco de como é que é abordada a parte das vogais nasais. Então, a primeira aula é de vogais nasais e eu quero perguntar para vocês, vocês têm algum exemplo que possa ajudar a fazer uma melhor pronúncia dessas vogais nasais para nós, os hispanofalantes? Podem escrever no chat, podem escrever as experiências que vocês tenham. Excelente. Sim, qual, Marcelo? Fala para a gente. Alguns exemplos de explicações e atividades. Oi, sim, não, na verdade eu tento sempre em todas as aulas introduzir esse som nasal. E o primeiro que eu faço é falar para os alunos que eles tentem tampar um pouco o nariz, para que o ar saia realmente pelo nariz e não tanto fechar a boca, né? Chegar a essa sílaba que é nasal e ali que eles consigam. Tem alunos que conseguem e outros que nem tanto, né? Tenho, agora que eu fiz um exame, por exemplo, de a plataforma onde eu estou trabalhando, que está custando ainda. E o som de LH nem falar, né? Que essa questão eu sempre falo dessa regra, não falei hoje, né? Mas de falar esse milho, até que sai esse som de milho, por exemplo, trabalho, mulher, por exemplo, né? Que foi falado, né? Ali no chat, né? E bom, o som nasal
é realmente um quebra-cabeça para nós como professores, porque custa muito. É um desafio mesmo. E o Bem, espanhol tem som nasal. O negócio do N, o M, em espanhol também é O nasal, M, mas claro, não aí é é muito assim. bem mais Uhum. simples, né? Quando a gente fala de campo, de, não sei, alguma outra palavra assim que para eles é bem melhor, mas não é um som que eles assimilem facilmente, né? Então, se ainda, também, né? O bem, essa palavra bem, que eles falam bem, sempre bem, né? E isso eu sempre estou marcando para os alunos, né? É mesmo. Aquele negócio de feche o nariz, pronuncie I. E agora tente fazer o N. Não dá. Então, é nasal mesmo. É mesmo. Muitos estão falando que o mesmo que você faz, os vídeos da Cami, ótimo, sim. Montanha. Exatamente. Então, como é que a gente está resolvendo essa parte aí? Bom, como é um material didático, nós sempre, nas 10 aulas, fazemos uma proposta de gravação. Essa gravação sempre tem a ver com uma frase que se compõe dos sons nasais que tem a parte que estamos trabalhando, neste caso, as vogais nasais. Então, por exemplo, ai, meu querido estudante, faça uma gravação no celular para você depois verificar a evolução. Então, pedimos para que eles leiam, sem conhecerem nenhuma possibilidade de pronúncia. Por quê? Porque a ideia é que eles depois possam testar aí a evolução que eles vão conseguir no momento de conhecer as possibilidades. Então, aqui temos aquelas vogais nasais no português. Aí a gente, então, vai para o nosso canal do YouTube e apresentamos as possibilidades de pronúncia das vogais nasais, das 5. Então, vou apresentar neste momento para vocês. Campeã, ambos, cantar, em, lembrar, momento, vento, indígena, domingo, imposto, aviões, ombro, honra, mundo, fundo, assunto. Ao final, eu vou passar o link do canal do YouTube, tá bom? Então, vou me adiantar. Esse é um dos exemplos que a gente, então, encontra aí no vídeo que apresenta 5 possibilidades de pronúncia das vogais nasais. E então, olhem o que a gente, então, está fazendo para possibilitar essa pronúncia. Se eu pergunto a um hispano-falante, qual? Do México, por exemplo, você. Como um hispano-falante leria isto sem conhecer nada do português? Assim, primeira aula, como ele falaria essas palavras aí? Vejo vocês sem falar. Mal. Então, os meus alunos falariam mal. mal, sal, pau, né? Ou tentariam fazer algum som, o som brasileiro, né? Eu tenho alunos que chegam falando assim: ah, olá, professor, eu quero falar português, né? Então, eles estão imitando. Tem aquela influência, por exemplo, dos sotaques dos artistas que eles gostam, dos jogadores de futebol, etc. Então, eles já têm uma noção. Mas aquela pessoa que nunca estudou português, ele chegaria falando assim: mal, sal, pau. Tipo, colocando um acento no A. Eu já tive estudantes que falavam exatamente nhau. E não é que eu esteja curtindo disso, senão que é muito legal ver como isto pode ajudar a possibilitar aquela possibilidade de que a pronúncia não é nhau, não é now, senão exatamente o não em espanhol.
Ou, como vemos aqui nos exercícios que são do livro, mão, são, pão, gente. Então, me lembro da professora que falava ao início que ela fazia isso, mas que, às vezes, isso ficava uma bagunça. Nossa, levar com cores, isso é muito, muito legal e ajuda a fazer essa decodificação. Então, dessa maneira, o estudante já vai saber que não como pão com a mão, qualquer mão. Então, olhem que aí a gente já resolve um dos assuntos mais desafiantes no momento de falar o português brasileiro. Beleza, estamos escrevendo no chat. Em um momento vou ler, porque eu quero apresentar esta parte que eu amo, gente. Todos sabemos que não é o mesmo falar pão quente que dizer, me vê pau quente. Já aconteceu com uma estudante minha lá no Brasil, numa padaria. Então, a gente também apresenta essas coisas culturais que são importantes no momento de comer e também comprar um pão de queijo, neste caso, que é como temos o exemplo. E aquele negócio dos plurais, que já vamos dar uma dica de como também abordar isso para um hispano-falante de uma melhor maneira. Então, antes disso, primeiro quero apresentar para vocês a pronúncia de como é que a gente vai comprar um pão de queijo no Brasil. Vamos! Eu quero um pão de queijo, por favor. Me vê 2 pães de queijo, por favor. Muito bem. Então, também é uma possibilidade que o estudante... Ai, nossa, como é que foi na aula? Gente, vai para o vídeo e lembra. E aí, nos vídeos, a gente vai encontrar diferentes vozes. Temos o Paulo, que esteve também conosco, pessoas de São Paulo, pessoas que estiveram fazendo parte deste projeto. Então, olhem, aí a gente já apresentou possibilidades. Eu sei que são muitas mais, vamos ter uma parte de resumo, mas a gente, então, apresenta no espanhol. A gente apresenta, então, que o NH é o equivalente ao NI, como amanhã, não é amanhã, meus queridos, é amanhã, como se fosse esta pronúncia no espanhol, nha. Também encontramos nos sons nasais algo muito importante que são os plurais. Os plurais em português, eles têm diferentes sons, dependendo, obviamente, do plural. Então, antes de apresentar essa parte, a gente diz para o estudante, nossa, você já entendeu que é nha, você já entendeu que é não, também você entendeu que os nasais não são somente aqueles que têm o chu, não, também são aqueles que têm o N e o M, que como o Marcelo falava, facilita um pouco mais, não é bananas, é bananas. E também, então, encontramos pães, que seria o equivalente a isto no espanhol. Pães. Pães. Também encontramos, então, as possibilidades que temos, como tem. Como vamos ajudar um estudante a não falar tem? Nossa, levar ele para um nasal. Tem. Eu, como hispano-falante, falo isto e assunto muito mais fácil. Não é que seja resolto de vez, mas sim pode ajudar. Então, aí o estudante vai verificar a evolução. Faça novamente uma gravação do texto e compare. Nossa, é a minha irmã não comprou bananas e pães de manhã, porque não tem nenhum dinheiro. Isso para mim é ouro, como fala a Camila. Por quê? Porque estou levando os sons do português para a língua materna, facilitando a pronunciação. Talvez não seja perfeita, mas sim próxima. E aqui, olha, Marcelo, você leu nossa mente. E então, tempo, não é tempo, é o tempo.
E um dos exercícios que a gente propõe para ajudar os estudantes a reconhecer isso em... Desculpem que estava aí olhando o chat. Em breve respondo. Então, isso que a gente pode ajudar para resolver o negócio do E e o M é com trava-línguas. Esse é muito conhecido, muito querido por nós nas aulas. Então, o que a gente propõe é que o estudante possa ler primeiramente com a decodificação. Eu sei que aqui está a Cami Ramírez da Argentina. Ela foi uma das nossas estudantes. Cami, você poderia ler este trava-línguas para a gente, por favor? Ela vai morrer, Cami! Eu estou fugindo neste momento. Ah, pode ficar, fica tranquila. Vai. Não, eu não fujo, não. Bom, eu posso ler, sim. O tempo perguntou para o tempo. Quanto o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo o que o tempo tem, o tempo o que tempo tem. Nossa, muito desculpa bem. interromper, Adriana, mas essa menina chegou na nossa aula falando o tempo. Olha, agora ela sorri, ela aprendeu que o português tem que sorrir. Tempo. Não dá para ficar triste, não. E olha, e é mesmo, Cami, bom, me desculpa, vocês sabem que eu sou, às vezes, muito cara de pão, como fala a Cami, mas eu sei que você está nervosa, tranquila. É por isso, gente, porque a Cami já tinha se topado com esse exercício. Tem tempo, mas ela depois encontrou que podia também fazer sem decodificação. Por quê? Porque isso é o que a gente está puxando, gente. Vamos. Você vai se ajudar, sim, mas você não tem que decodificar o tempo inteiro. Vamos fazer agora como se fosse na vida real. Fala, tenho tempo? Não tenho tempo. Então, esse é algum dos exercícios. E como estamos falando do português, e a gente sabe que às vezes a gramática ajuda muito, os sons nasais também tem dicas, e era aquela que eu queria falar para vocês dos plurais. Eu não sei se vocês sabiam, mas no espanhol a gente tem uma ajuda. Se a palavra no espanhol, por exemplo, canción, termina no plural como canciones, esse ones em português é ons. Ai, professor, então limones. Limões, claro. Limões. E como é a pronúncia? Essa pronúncia é ons, 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 como se a gente estivesse numa festa. Ons. Limões, canções, sempre vai ajudar. Por quê? Esta é a número 1. Vamos com a segunda possibilidade. Palavras, por exemplo, como pan em espanhol. Que o plural é panes. Então, português é pão. Já sabemos que a decodificação é porque é E o plural, então, como é? Fácil. Pães. Ai, gente, então, pão, pães. Por quê? Porque no espanhol é ans. E aqui, então, encontramos a última possibilidade. Os limões, ons. Aqui está limões, cães. Está muito legal, especialmente porque fala minha mãe. Então, temos mãe, que é madre. Em português, é mães. Então, aí a gente encontra que mães é o equivalente à decodificação no espanhol de ans. Mães, pães. Desculpa, não escrevi. Pães, ons, limones, ons. E canção. Então, a gente faz esse tipo de treinamento. Balão, balões. Leão, leões. Leones, balones. Estações, estações. Cães, canes. Pães, panes. Alemães, alemães. Nossa, ajuda muito, de verdade. Essa é uma boa dica para a gente puxar
a pronúncia dos plurais em português, ao mesmo tempo que aprendem gramática, não é? Muito bem. Então, a gente se topa com isso. O primeiro é que eles se gravem. Segundo, a gente apresenta os tópicos, com as possibilidades de decodificação. Depois, a gente vai para as práticas. Eles voltam-se a gravar. Fazemos praticar na aula e, como bons professores, deixamos tarefa. Praticas, para que eles pratiquem em casa, pratiquem em casa. E aqui a gente, então, se encontra com um exemplo do que eles podem fazer para uma próxima oportunidade, que seria a próxima aula de pronúncia. Esse é muito legal, são muitas aquelas que a gente fornece, mas neste caso vou apresentar aquela que é enviar um áudio pelo WhatsApp. Então, olha a história. Laura Escalante, você me ajudaria lendo o que o estudante teria que fazer? Agradeço muito, por gentileza. Tá. Imagine que você está com um problemão e precisa enviar um áudio para seu amigo João pedindo uma ajuda. Crie uma história usando 5 palavras da lista abaixo. Exemplo: Oi, João, tudo bem? Eu estou com um problemão. Tem uma aranha no chão do meu sótão e não tem ninguém para me ajudar. Ótimo. Então, esse é um tipo de exemplo, mas eles podem criar qualquer outro com essas possibilidades que temos aqui embaixo. Bom, então, nossa decodificação para o espanhol, gente. Vamos ver se vocês aprenderam o que a gente está falando. Vou enviar neste momento umas perguntas para todos vocês. São 5 perguntas de como vocês fariam a decodificação dessas vogais nasais ao português, de acordo com o que a gente tem falado nestes minutinhos. Nossa, está voando o tempo. Vamos! Podem responder 5 perguntas. Pronto. Beleza, vamos segurar aí alguns minutinhos, Josi, até o pessoal responder. 17, 18, 20 respostas, 25, 26, 30, somos 77. (50, 43? Ah, não, são 43. De 75. Uhum. Quarenta e 48 respostas. Cinquenta e 52. Muito bem. Fechamos as... Em 30 segundos, fechamos. 55 respostas. Cinco, O pessoal 4. tá curioso com sua versão premium, Adriana, do Zoom, você viu? Como que faz essa enquete? Claro. O melhor café da Colômbia vai para você. Começou a briga. Bom,
5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Gente, aqui estão as respostas. Muito, muito bem. Vou ter que enviar muitos cafés para o Brasil, para a Argentina, para a Bolívia, para o México. Gente. Beleza. Então, é mesmo. As respostas são a decodificação do A com chu e O é não, mão. Muito bem. Vamos com a seguinte. Ons, claro, a festa, nunca esqueçam. On. Aqui temos a decodificação. Vamos então com a seguinte. O NH não é nha, ni, nin, é nhi. Muito, muito bem. Vamos então com a seguinte. Nossa. Então, esta vamos fazer aqui na hora. Comprou pães de manhã. Muito bem. Então, aí a resposta seria a primeira. Ótimo. Beleza. Seguinte. Se a vida te der limões, faça uma caipirinha. Então, aqui temos ons e aqui temos nha, caipirinha. Exatamente, a resposta é a número 2. Beleza, muito, muito bem. Então, isto que a gente apresentou até este momento é somente a primeira aula. A gente começa com a aula das vogais nasais e esse é o tipo de práticas que a gente faz para que nós, hispanofalantes, podamos melhorar a pronúncia ao momento de falar português. Muitíssimo obrigada. Cami, continua você, porque aqui não é somente nação, também Tem são mais, vamos lá. mais. Você pode compartilhar, Adriana? Aí são só 3 slides, Cami. aí eu consigo ver o chat. A Adriana falou muito da parte nasal, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que o nosso material se encerra. Vocês podem ver que ali embaixo está escrito 351, é a página número 351. É um material com mais de 360 slides, e é assim que ele termina, com um resumo. Então, eu vou mostrar o resumo para vocês. A gente vai ficar um tempo aqui, para vocês verem tudo que a gente fala para os nossos alunos. Quais são as comparações aqui? Então, a gente tem uma explicação resumida e o som parecido em espanhol. Parecido, parecido. Tem que falar isso muitas vezes. Então, a gente começa com as vogais nasais. An, en, in, on, Então, o que a gente tem aqui? A corrente de ar vibrante passa pelas cavidades vocais e nasais. O que tem que falar para o seu aluno? Que 50% do ar vai sair na boca e 50% do ar vai sair no nariz. Para o ar sair pelo nariz, ninguém pode falar assim, senão o ar não está saindo. Então, tem que sair pelo nariz, né? Tem ninguém gripado com o nariz entupido aqui. Então, o aluno pode até colocar a mão próximo assim e tem que sentir um ventinho. Se tem um ventinho, é porque o som nasal está sendo reproduzido. Se levemente ele coloca a mão aqui no nariz, ele sente vibrar. Por que está vibrando? Porque o som está passando pelo nariz. Então, o que a gente aborda, né, com os nossos alunos? Para marcar o som nasal na escrita, utilizamos o til. E aí o aluno acha que para ter nasal tem que ter til e ponto. Não, né, gente? É muito mais do que isso. M, o N, então é pão, é computador e é vento. Beleza, então eu já sei que para ter nasal é til, M e o N. Não, é muito mais do que isso. Lembre-se também das vogais nasalizadas. E aqui um ponto interessantíssimo para o nosso aluno. A pronúncia é ônibus, não é ônibus. Tem que pôr nasal. Ônibus. E o NH de unha, unha. Então, aqui é muito bacana para uma aula focada em pronúncia, que não é só til, NM, é muito mais. A pronúncia é
Ana, não é Ana. E aí, muitos e muitos nomes a gente consegue fazer, né? Adriana, Ana, etc. Então, no começo, a gente fala para os nossos alunos que vai ficar meio exagerado, mas a gente gosta de partir da exageração para aos poucos a gente ir falando, vamos deixar um pouquinho mais suave? Vamos. E a Laila que falou do muito, exatamente, ele também está no nosso material. Por algum motivo muito louco, muito, é nasal. Muito. A gente nasaliza também, e a gente colocou isso no nosso material também. Bom, o que mais? Aí a gente tem as vogais abertas e fechadas, a pedra no sapato de qualquer falante de espanhol. Não existe na fonética do espanhol, então como é que a gente vai explicar uma coisa que não existe, né? Praticando. Pratica, vai na frente do espelho, abre a boca, fecha a boca, repete, 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 repete. Marcelo tá rindo, que uma hora vai. Né? Então, as vogais abertas são pronunciadas com a boca bem aberta. Por isso que brasileiro é exagerado. E aí a gente vai para a parte cômica. Brasileiro exagera, brasileiro abre a boca, brasileiro grita. Enquanto que as fechadas são pronunciadas com a boca quase fechada. Quase fechada não é fechada. Se você fecha a boca, não tem som. Então, é quase fechada. E os exemplos clássicos, né? Além de avô, minha boca mal abriu, avô e avó, a gente também tem uma diferença fonética que desde a primeira aula seu aluno já teve contato e nem percebeu. Ele, ela. Dele, dela. Esse, essa. Inconscientemente, ele já está percebendo isso desde o começo, porque ele pronuncia bem essas duas palavras. Então, são detalhes, muitas vezes, né? E aí a coisa vai indo, a coisa vai indo. Aí a gente fala do E com som de I e o O com som de U. Não é regra, é uma tendência. Muitos lugares no Brasil fazem isso. E aí a gente repete isso 1 bilhão de vezes. Não é regra, é tendência. Você quer falar nome para parecer menos espanhol? Ótimo, estratégia. Vou falar o mais diferente possível do espanhol. Todo brasileiro fala nome? Não. Muitos brasileiros falam nome. Muitos brasileiros falam bolo. E a gente não pode excluir essas pessoas. Por isso que tem que mostrar. Mostra o podcast do nordestino falando, mostra o podcast do gaúcho, do cara do centro-oeste. O seu aluno tem o direito de conhecer todas as variantes linguísticas, todos os sotaques possíveis. Se puder, já mostra a África lusófona, o Timor-Leste, Macau, Portugal. Mostra tudo. Ele tem o direito de ver o que ele gosta mais. Mas estimule seu aluno a não misturar. Porque se ele falar na mesma frase que a porta está aberta, ninguém vai entender nada de onde que esse cara é e o que está acontecendo. E, às vezes, o próprio aluno já convive com brasileiros de uma determinada região, ou ele pega o sotaque do professor, né? Bom, aí a gente acrescentou o Y aqui nessa aula de vogal. Como assim? Y não é vogal. Não é, mas o som de I, de yoga, é som de I. Não é yoga, não é YouTube, não é chutube, é I. YouTube, iogurte, yoga. Então, no momento, a gente também faz esse lembrete. O som não é diferente, né? O som de I existe em espanhol, mas a gente relembra, porque a maioria dos meus alunos falam que eu assisti seu vídeo no YouTube. Não, gente, isso não é nem portunhol, isso daí. E aí a gente chega, deixa eu ver se tem coisa nos comentários. Vocês dão dicas de vídeos? Sim, a gente tem vários vídeos no material também. Ok, Nova York, ou Nueva, né? Às vezes o aluno fala Nueva. Bom, o que a gente tem de resumo das consoantes? L. Aí a maioria dos professores e a maioria do material vai falar L no fim da palavra. Ah, que legal. Aí o aluno fala que vai para Salvador nas férias.
Por quê? Porque não é no fim da palavra, é no fim da sílaba. Por isso que é Salvador, é capital, né? Não falem que é no fim da palavra, é no fim da sílaba. E também a questão do LH, que é mais ou menos como um li, na maioria das vezes funciona muito bem. Brilhante, alho, lhama, é um lhã que o som se espalha pela boca e sorri, lhã. B e V, a gente já falou bastante, né? É uma frase que eu acho que é coisa dos argentinos. Os argentinos aqui, né, Cami? Os meus alunos argentinos não conseguem diferenciar vontade de bondade, né, Marcelo? Não sai. Então, a gente colocou isso no nosso material, um exercício. O que todo brasileiro fala quando tem visita? Pode entrar, fica à vontade. Fica à vontade. E aí a gente vai vibrar isso daí. Não existe a diferença entre o espanhol, mas a gente dá um jeitinho de colocar esse dente no lábio. Aí tem a aula do D, que é uma aula que foi bastante desafiadora para a gente, para falar a verdade, para entender quando que é de, quando que não é. É bem complicado, né, na verdade. Então, o que a gente chegou aqui à conclusão? DE se pronuncia como de. E aí a gente fez essa aproximação da decodificação com esse DYI. É uma aproximação. Na maior parte do Brasil. Isso é falado o tempo inteiro no nosso material. Na maior parte do Brasil. Não é o Brasil inteiro, não é regra. É na maior parte do Brasil. Quando está sozinho ou ao final da palavra. Eu sou de São Paulo, a cidade. Mas às vezes ao início. Ai, meu Deus. A gente fala demais, 18. Mas é dezembro. Então, é às vezes no começo. E aí o aluno vai ter que, aos poucos, ir associando. Está errado falar demais? Não, não está errado falar demais. Pode falar. DI também se pronuncia de em espanhol na maior parte do Brasil. Então, o DI não tem erro. Para o brasileiro que fala de como variante, DI é sempre de. Então, dia. Atenção com palavras como admirar, porque esse som também tem som de di. Na língua portuguesa do Brasil, não existe sílaba sem vogal. Não existe admirar, advogado. Toda sílaba tem vogal. Por isso que é Facebook, por isso que é TikTok, por isso que é WhatsApp. E a gente tem uma atividade de estrangeirismos que eles dão muita risada. Pode seguir, Laila. D também é complicado por uma pronúncia fraquinha por quem fala espanhol. É verdade, é verdade. É verdade. E em português essa pronúncia é sempre forte. Sim, o D, dependendo da região, o hispanohablante come, né? É difícil mesmo. O T é na mesma linha. Então, TE se pronuncia como T em muitas regiões do Brasil, quando está sozinho ou ao final da palavra, leite. E TI é T. E aí a gente sempre vai falar que, na verdade, esse TE, TI, ele tem 3, assim como o DE e DI. Então, pode ser chocolate, chocolate, chocolate. Qual que o seu aluno vai escolher? O que fizer mais sentido para ele, de preferência sem formar um Frankenstein, que cada parte dele é um sotaque. Aí também não dá. R tem 2 possibilidades, que é o R fraco, que é igualzinho ao espanhol, então não vamos perder tempo com ele, porque é igual. E o R forte, que aí a gente põe como algo semelhante a esse J do espanhol. Terra, rosa. R forte acontece quando a palavra é escrita com 2 R's ou quando a palavra começa com R, na maior parte do Brasil. Tem brasileiro que fala carrinho, lembra do vídeo?
o carrinho, como é que era? O Daquele carrinho! doutor. Lembra desse vídeo, Adri? Tem gente, tem região do sul que fala rrr. Lembra do Galvão? Ronaldo, Ronaldinho. Então, não é todo brasileiro que fala assim, né? Então, importante mostrar, esse é nosso papel também, né? Mostrar as variantes. E aí tem um caso que ninguém fala, mas a gente fala, né? Que é o caso do NRSR, gente. Também tem O meu som de projeto R de mestrado, gente. Ei! Não é honra, é honra. Qual que é a regra? NRSR. A gente está entregando muito ouro aqui. Nossa! Bom, aí vem o G, que é a aula mais desafiadora por causa dos nossos alunos, por causa do geísmo, porque a gente mais ou menos associou com o LL, sabendo que isso não vai funcionar para muitos países. A gente sabe que não funciona. Então, G e GI tem som semelhante à pronúncia do LL ou esse Y em espanhol, mas é necessário ter atenção a esse fenômeno do cheísmo. O gelo, girar, atenção, esse som de J. E aí a gente compara também com J, né? O J é a mesma regra. Esse som de J, 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 J não é X. Chá não é já. Olha a diferença. Sh, como em inglês, chá e j, j, vibrante. J, já. Beleza. E aí, encerrando. Era só isso? Não tinha mais um? Não, falta um. Falta Qual? um, mas vamos Qual que carregar a em gente breve, escolheu? Cami. Faltou? Não, Tá tudo bem certo? claro. Então tá. Falta o negócio do X, mas Cadê o X? Faltou? enquanto isso acontece, vamos apresentar Cami em breve. Somente peço que você faça essa atividade enquanto eu carrego a última parte do Tá bom. resumo. Ainda estão Faltou. olhando minha tela? Estão? Estamos. Então, Tá Então, carregando. nem percebi. ai, meu Tá Deus, a tudo preto vida. aqui, Adriana. Então Ainda não sou apareceu. eu. Aí. Agora Gente, você. a última parte com vocês em 5, 4.5. A gente comeu a última parte. Encontrei. Já. Oi. 3, 2 e 1. Vamos, aqui está. Olha que lindo. Beleza. A última, vai. Bom, aí vem o S, né? Que vocês já sabem. Tem som de Z quando tá entre duas vogais. Beleza, essa é a regra que todo mundo fala. Mas esquece da regra com o prefixo trans. Porque é trânsito, não é trânsito. Então, é uma regra importante de se assinalar também. E o SS tem esse som de S igualzinho no espanhol, assim como o C cedilha. Uma das atividades que a gente tem no nosso material é sobre Foz do Iguaçu. Por que a gente pôs esse material? Porque no lado argentino está escrito Iguaçu com Z. E no lado brasileiro está escrito Iguaçu com C cedilha. E o brasileiro que não fala nada de espanhol, que aconteceu com a minha amiga brasileira, que não fala nem olá, e a gente foi para Foz, ela me perguntou por que os argentinos falam Iguaçu e não Iguaçu. E eu falei, mas a Argentina não fala Iguaçu. De onde você tirou essa informação? Não, eu li na placa, Iguaçu. Nossa, olha só, não, o som de Z não é vibrante em espanhol. Então, é a mesma palavra com a pronúncia idêntica, porém com a grafia diferente, C cedilha e Z. E o Z, novamente, aqui, né, esse som vibrante, que não tem no espanhol, e não sei se algum país ou região hispanohablante tenha esse som de Z, com certeza sim, porque é muito grande, o né? Muito CCU da falante. Espanha, Cami. Ok. Espanha. CCU. É verdade, tem razão. Tem razão. E aí a gente encerra com o X, que é esse detalhezinho aqui, que são só 5 possibilidades. A gente tem 4 possibilidades realmente de som. O som de sh em xícara, o som de x de táxi, o som de S em texto, que vai variar o sotaque, texto,
e o som de Z em exame, mas também tem o X sem pronúncia, sem valor fonético, como em exceção. Infelizmente, não existem muitas regras muito bem definidas sobre essa pronúncia, e aí a gente sempre aconselha os nossos estudantes que memorizem as palavras mais importantes com calma e paciência, as coisas vão acontecendo. E aí Eu vejam falo ali... que, desculpa, eu falo que o X é como na escola. A professora de matemática falava, encontre o X da questão. Então, cada palavra vai ser, vocês vão ter que encontrar, né, de acordo com o que a gente vai vendo. É mais ou menos assim. É isso aí. E a Jéssica é carioca, então é o X. Muito bem. E algumas palavras sim. Eu falo, vocês vão aprender com uma panela de pressão, eles começam a rir, né? Mas a gente fala também de outras regiões, né? Mas acaba que, claro, o aluno vai aprendendo mais com você, vai pegando mais a sua pronúncia, né? Sem dúvida. Mas é muito importante esse trabalho que vocês fazem de apresentar todas as regiões. Legal. Queria aproveitar rapidinho, Camila, posso Paulo, falar um minutinho? Por favor, deve. Só para, claro, a colega carioca, eu sou talvez, né, um dos mais veteranos aqui, né? Mais veteranos, apesar que eu moro fora já há muitos anos, perdi um pouquinho, mas eu queria comentar que quando eu comecei a dar aulas em mais ou menos em 98, esse ano eu vou fazer 25 anos que sou professor, aqui no Peru havia toda essa temática de o padrão era o sotaque carioca. Se você não ensinava por esse padrão, era fora do que eles queriam, né? Graças a Deus, com o passo do tempo, e eu acho que o seu Pebras também tem muita importância nisso, fomos focando um pouco mais né? Tem maior abrangência, temos mais opções, as pessoas estão mais abertas, né? A ter o acesso, e graças a, também a internet colaborou muito com isso, o acesso aos áudios, às informações, e eu acho isso muito legal também. Queria compartilhar isso com vocês. E as novelas, né, Paulo, da Globo, sempre esse eixo Rio-São Paulo, antes ainda mais Rio, né? Então, é uma interferência, uma influência, na verdade, gigantesca. Não, foi muito forte. E eu digo, no meu caso, que foi uma experiência que eu vim trabalhar no Peru, aqui era muito focado nisso, né? Era o material, os poucos áudios que havia eram temas relacionados ao português do Rio de Janeiro, né? Era uma coisa muito focada, e com o tempo tinha professores de outros lugares que também tinham que falar assim. Falei, não pode ser assim. E, graças a Deus as coisas foram melhorando, sotaque, né? Todo mundo tem. Eu sou carioca, minha mãe é baiana, meu avô é paraibano, eu sou uma mistura, né? Nós somos misturas, né? Você é aquela música do Chico, então. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Mais ou menos não com a mesma coisa, mas por aí, né? Que lindo. Que legal. Não, muito pertinente. Posso falar? Por favor, Roseli. Okay. O que eu acho importante também, que eu falo com meus amigos, o porquê que o carioca fala com chiado. Por causa dos espanhóis, onde as regiões onde lideraram os espanhóis, os portugueses ficaram, que Lisboa, fica sotaque e o tu também. O tu, né? E também o fechado, porque no Rio, quando vieram os franceses, a moda na França era falar fechado pelo francês. E a brasileira quis copiar, porque era chique. Isso. Falar. Então, eu acho que eles entendendo história de cada coisa, sempre é fácil eles guardarem. E fica mais interessante, né? Você entende o porquê das coisas. História, nunca a gente esquece o porquê. Olha, e falando de história... Desculpa, Adriana, eu falei francês porque eu estava doida. O R francês, né? Porta, da França, e o X, carioca. Português. Diga, Adriana. Nossa, adivinhem quem está conosco falando de história, falando da importância de a gente estar em diferentes lugares do mundo, divulgando a cultura brasileira. Está conosco nesta oficina o cônsul do Brasil em Medellín, Sérgio Escobar. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Estão aí cumprimentando você. A palavra é sua. Obrigada por estar conosco neste dia. Eu já estou tremendo e nervosa.
Não tem por que sentir nervosa, menina linda, nem para todos vocês. Eu quero dar simplesmente alô. Eu estou com muita felicidade de ver este projeto que está precisamente nascendo com uma reunião como esta. Eu já tive uma pequena introdução ainda nesta semana com a Camila e com a Adriana, e definitivamente é uma forma muito interessante de como nos aproximar das duas línguas, o espanhol da América Latina e o português do Brasil. E eu falo deste jeito português do Brasil porque é diferente o português do Portugal, mas também, como algumas pessoas têm escrito aqui no chat, tem muitas diferenças de pronunciação da língua espanhola em cada um dos países. E, aliás, dentro de cada um desses países, tem também uma pronúncia muito distinta na hora da verdade. E, às vezes, algumas palavras têm um significado distinto. Mas, veja bem, nesse planeta temos aproximadamente uns 7.102 línguas e dialectos vivos que, de alguma forma, fazem que nós possamos nos comunicar entre os seres humanos que habitamos este planeta. Mas aqui o importante é valorizar uma língua que tem uma fortaleza muito interessante no mundo, como é o português, como é também o espanhol, e que de alguma forma nos aproxima nessa vizinhança que compartimos, particularmente na América do Sul, mas que logicamente é estendido para a América Central, o Caribe e o México. Então, seja a oportunidade também para compartilhar para vocês, é tão importante a língua portuguesa aqui na Colômbia, e particularmente em Medellín, que eu fiquei surpreso quando cheguei aqui ao consulado de achar não menos de 25 professores do Brasil ensinando português. E aproximadamente uns 1.000 alunos cada ano estão aprendendo português nesta cidade em diferentes instituições acadêmicas de ensino superior e instituições acadêmicas privadas. Isso significa que há um grande interesse pelo conhecimento desta língua. Não em vão, o próximo Festival Internacional do Livro de Medellín, que acontecerá a partir do mês de setembro, agora exatamente dia 9, o país convidado nesta ocasião vai ser precisamente Portugal, vai trazer uma dúzia de escritores desse país, e logicamente é a língua brasileira, a língua portuguesa que vai se falar neste festival. Nós, como Brasil, vamos também trazer uns 3 ou 4 escritores para apoiar esse evento. É um evento muito maduro, muito interessante, muito profissional, e estou certo que uma experiência como a que nós temos nesse momento de falar com quase 72 pessoas neste chat não significa nada distinto de que queremos precisamente que esse português, que às vezes pode ser portunhol, às vezes pode ser espalguês, seja essa língua de comunicação entre todos nós. Assim que parabéns para você, Adriana, Camila, e para todos vocês que estão aí. Muito obrigado. Obrigada. Muito Somos obrigada. nós que agradecemos. A gente tem se topado com pessoas que gostam do nosso projeto e que são embaixadores dele, que apoiam. Às vezes, como professores, a gente se sente muito só, mas sozinho, na verdade. E é muito bom encontrar pessoas como o cônsul, como vocês, que dedicam tempo no sábado, para aprender um pouco da experiência da gente. Então, a gente já é família, a família da pronúncia do português brasileiro para falantes de espanhol. Obrigada, cônsul, obrigada a vocês. Então, chegamos ao final e a gente vai apresentar pela primeira vez, Cami, o nosso livro. Ele Vamos está lá. se apresentando oficialmente hoje. Ele nasceu! Êêê! Nosso livro nasceu depois de 2 anos trabalhando nele, ampliamos o material. Depois de muita turma, a gente está vendendo tudo pela Hotmart, uma plataforma que quem conhece o material do Brasileirices já sabe. A Adriana
pula um slide que tem desconto para quem está aqui com a gente, pronúncia 30% de desconto para quem está aqui com a gente. É só colocar o código como agradecimento por vocês estarem aqui com a gente. E a gente quer realmente estimular que vocês possam utilizar esse material nas aulas de vocês, que vocês façam o próprio grupo de pronúncia de vocês, porque as 10 aulas já estão prontinhas lá para vocês. Obviamente, cada professor coloca o próprio tempero, muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a gente quer levar para o mundo o nosso material, uma experiência que foi muito positiva com a gente, que já atendeu vários estudantes falantes de espanhol e que agora viaja para o país de vocês, para a sala de aula de vocês, e que vocês podem praticar, fazer, tem o canal no YouTube para ajudar, tem música, tem vídeo, tem explicação resumida, muito prática, e assim a gente espera que vocês também consigam deixar as aulas de pronúncia de vocês ainda mais interessantes. Então, o link está aqui no chat. Lembrando que o cupom de desconto ele fica válido até domingo, 11h59 da noite de Brasília. É realmente como um agradecimento a vocês que estão aqui com a gente nesse sábado à tarde. E, Adriana, você pode ir para os próximos que eu apresento, então, o que a gente tem aqui. Para explicar melhor o material, são 10 aulas práticas prontas, que elas podem ser utilizadas nas aulas de vocês, de falantes de espanhol. São mais de 360 páginas, mais de 360 slides. Pouca informação em cada, mas também de um jeito atrativo. O material visualmente está bem bonito, acho que a gente fez um trabalho bem bacana. Cada aula tem uma cor, então a gente tem esse apelo visual também, que eu considero muito importante. Adriana, pode seguir. Cada aula foca em uma dificuldade fonética específica de falantes de espanhol, de uma maneira divertida, interativa, com muita carga cultural, como a gente falou para vocês. Adriana, pode seguir. E, além disso, todo esse sistema simples de decodificação para o espanhol, que a gente mostrou para vocês, que vai auxiliar o estudante a encontrar equivalências fonéticas. Então, a gente tem aqui o rato, o respeito. E as músicas, né? O material ele vai apresentar atividades extras para casa, com músicas, vídeos, dicas de gramática, de ortografia. Cada aula tem pelo menos uma dica de música para o aluno poder praticar, e a gente teve o cuidado de escolher gêneros diferentes. Então, tem forró, tem axé, tem sertanejo, tem samba, tem bossa nova, tem rap. Então, a gente quis realmente fazer essa diversidade de gênero musical, já que o Brasil tem muita música boa, né? E a próxima, aí entra o Paulo, nosso querido. Os áudios são gravados por brasileiros, eles servem de apoio para que o estudante ele possa praticar em casa quantas vezes quiser. Por exemplo, nesse slide aqui que o Paulo fez com a gente, o estudante tem que repetir a frase: aconteceu uma explosão na área externa do 6º andar. E aí a gente fala, olha, compare aqui a pronúncia de uma paulistana, né, se sou eu que gravo, e o carioca, que é o Paulo. Então, importante mostrar, né, Paulo? E no próximo, vocês já estão vendo aqui a festa junina, devem imaginar que aula que é essa, né? A aula do GIJ. O material ele já foi utilizado com alunos e alunas falantes de espanhol de mais de 10 países. Agora ele vai poder viajar para a sala de aula de vocês, para ainda mais lugares. Aqui é um exemplo de um exercício. Em junho tem fogueira, porque é mês de São João. Então, você vai poder praticar esse jjj. Logo em seguida tem uma informação sobre nós, a Camila e a Adriana. Aqui está um pouco da nossa história, da nossa mini bio para vocês. E, bom, a gente encerra essa apresentação falando o que a gente mais fala para os nossos alunos. Que é o quê, Adriana? Qual que é a palavra que a gente inventou para eles? Obrigada! A gente agradece muito a todos vocês, a participação. Fiquei feliz demais de ver tanta gente aqui no bate-papo, poder me aproximar um pouquinho de vocês também.
A gente continua fazendo esse trabalho doido nas redes sociais, no YouTube. E agora eu espero que as aulas de vocês de pronúncia sejam ainda mais bacanas e que vocês possam enriquecer e não só montar um grupo inteiro de pronúncia, mas pegar partes desse material nas aulas que vocês já dão e começar a dar luz e uma visão mais importante para a pronúncia, porque às vezes a gente acha que não é tão importante assim, mas se a gente fizer de um jeito interessante, ela vai ficar mais bacana, né? Então, Adriana, muito obrigada por ter sido cara de pau e ter me convidado em 2020. Agradeço a sua cara de pau, sinceramente. E agradeço a todos vocês que estão aqui. Cami, nossa aluna, obrigada por estar aqui. O Paulo que ajudou a gente, o senhor cônsul, muito obrigada. As carinhas novas e as que a gente já conhecia. Um abraço gigantesco. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada demais. Nossa, obrigada às pessoas que estão comprando já o nosso material. Vejo que o código está funcionando, já chegou mensagem do André. Muito importante, obrigada. Adriana, a senha do PDF é o e-mail de compra. Vou repetir, a senha do PDF é o e-mail de compra. O código está aí, ó, é pronúncia 30. Vou te escrever 30, sem acento, sem acento. Desconto com... Desculpa, Cami, que eu te interrompi, só sem acento. Que não encontro o código. Por favor, Esther, fala se você recebeu. Vocês podem usar a nossa palavrinha com os alunos de vocês. Agora é patrimônio da América Latina. Obrigácias. Valeu demais, gente. Ricardinho, nossa, Cabo Verde. Olha. Obrigada, Mariane. Leda, obrigada, muito obrigada, meninas. Ai, Xi, nossa, que legal. Bem-vinda, mora no Brasil. Então, todas as mensagens, falem para nós se vocês também conseguiram. Eu acho que sim, porque eu já recebi mensagens de compra. Dia das Mães. Tá dando certo. Nossa, olha, obrigada por apoiar o nosso trabalho. De verdade, a gente agradece muito. Todos vocês são embaixadores. O material vai estar disponível. O desconto será do dia 30 de agosto, não é mesmo, Cami? Não, até domingo. Até domingo, até domingo, amanhã. Eu disse aqui, então, e aí, segunda a gente lança oficialmente, né? Para vocês é com exclusividade. Só para também lembrar que amanhã, para quem é pai, é dia dos dia pais. Dos pais. Né? Então, dia dos pais. Eu sou pai de uma Camila, minha filha. É verdade! Camila, então, por aí temos esse vínculo também. É verdade. Sim, o material é digital por enquanto. Ai, desculpem, eu interrompi vocês. Não, respondendo pode falar. no chat. Feliz Dia dos Pais! Estava dizendo que o material é feito, sim, digital, porque são aulas prontas. O slide está pronto, é só compartilhar e o slide está no formato de slide já. Não faria sentido fazer impresso. Cami, me desculpa, que eu vou apresentar aqui como é que é. Então, vocês entram no material e vocês vão se topar com isto, porque por isso é digital. Vocês estão aqui. Nossa, hoje vou trabalhar com os meus estudantes aula do R. Vou para lá. Me entendem? Todos, o material é didático. Tem as imagens que dão as dicas do que você vai ter que fazer e também leva ao link do canal do YouTube, automaticamente. Então, por isso é que é digital, porque as aulas já estão prontas. Não temos que, vocês podem entrar, fazer e aproveitar. Não, somos nós que agradecemos todos vocês, gente. Vou voltar que me estão pedindo o código, aqui está. Vai. Beleza, meus queridos. Obrigada demais. Obrigada, não. Obrigácias. Obrigácias. Hoje a gente ganhou embaixadores da pronúncia do português brasileiro para continuar divulgando o português pelo mundo inteiro. Excelente. Quem quiser certificado dessa oficina de hoje, a gente pede que envie o nome completo
para o nosso e-mail, o mesmo e-mail que nós enviamos o link do Zoom, com o nome completo, que a gente envia o certificado. Eu sei que alguns professores pediram permissão, né, para sair, então basta mandar o nome completo para o nosso e-mail que a gente encaminha o certificado. Acho que é isso, então, vamos encerrando por aqui. Obrigado, um abraço, excelente sábado. Um abraço para todos, Até bom fim de semana. Tchau, tchau, bom valeu. fim de semana, tchau. Obrigada. Obrigada, menina. Obrigada. 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 Ai, que lindos. Tchau, tchau, Natália, Laura. Tchau. Obrigada. Obrigado para todos. Obrigada, Ricardinho, do Cabo Verde. Ah, tá com a filha. Sua filha. Obrigada. Qual? Muito obrigada, Adri. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau, Nós que gente. agradecemos Tchau. todos vocês. Esther, deu certo? Saudações desde o México. Fala, Esther. O México agradece muito esse material. Você Obrigada, conseguiu? Esther, O muito link obrigada. te funcionou? Tenho, aqui funciona, sim. Beleza. Obrigada a você por apoiar o nosso trabalho. Tudo bem. Ficou presente. Ai, gente, já estão saindo, somos só 21. Liliana, obrigado também para você. Tchau, Prazer. Lili. Tchau, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Tchau, meninas. Muito Grazi, bom. obrigada. Tava aqui no apoio. Obrigada, Tudo. Grazi. Imagina, foi ótimo. Um beijo. Beijo. Sucesso aí. Beijo. Tchau. Tchau.